Boa noite, pessoal. Quem está na área aí? Boa noite, Leide. Tudo tranquilo aí? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Sérgio. Tranquilo. Tranquilo. Tudo em paz, né? Será que Amém. essas aulas voltam mesmo dia 1º de junho? Eu acredito que municipal, esse prefeito doido aí, acredito que sim. Agora nós, Você acha que a gente não volta não dia 1º? eu acho que nós não, viu, Sérgio? O mais certo é só no segundo semestre mesmo, né? Rui Costa mesmo publicou hoje lá na rede social que não tem data certa de voltar, né? Ah, tá. Eu vi mesmo. Então a Então, gente tem que eu aguardar. acho muito, eu acho muita irresponsabilidade, né, Sérgio? Tá meio. Os casos na Bahia estão se avolumando bastante, né? Crescendo muito. Não é um bom momento para voltar, não. Verdade, também concordo. E aí, como é que tá sua atividade de trabalho? Você está conseguindo trabalhar, vender alguma coisa, não? Sérgio, muito pouco, as vendas não tá positiva, entendeu? Aham. O comércio É, está meio desequilibrado. abriu, na verdade, sexta-feira, sábado, né? Então, para ver se consegue reativar alguma coisa, porque Alan também, que é colega seu lá, Alan falou que ele é Ah, representante, que as vendas estão muito fracas ainda, que o pessoal não está comprando direitinho, né? Até voltar à normalidade vai demorar. Demora um pouco. e muita inadimplência. É, voltando o cheque, tudo, né? Tá uma situação, boleto atrasando, então, geralmente as empresas com inadimplências aí, com cliente que está atrasando 5, 6 dias, a empresa está cortando os créditos, entendeu? É. E é engraçado que o governo autorizou que aumentasse o crédito, né? Na verdade, os bancos estão fazendo o inverso, né? Estão restringindo o crédito, né? Verdade. Tem muitos clientes que já usou o limite de banco e está suspenso nessa situação. Tá feio mesmo. Então a gente tem que. Eu acho prematuro voltar dia 1º. Eu acho que a Pitágoras só deve voltar com o semestre concluído. Ou então depois de 15 de junho, por aí. Porque eles seguem a orientação do MEC, né? O MEC até agora não autorizou nada o retorno. Aí vamos aguardar. Verdade, Tranquilo. verdade. Aguardar aí mais uns 2 minutinhos para ver se Gerlando, Guia e Caroline aparecem aí. Só tem E eu aí, e você, né? como é que estão as aulas? Porque essa turma é pequena, né? Como é que estão as aulas lá as outras aulas? De direito ambiental na quinta tinha muita gente, tinha uns 32. Tava Ou muita seja, gente. A tá meio turma é complicado para a grande. gente estar estudando, né? Tá meio complicado, mas acredito eu que muitas decisões, entendeu? Muita confusão, entendeu? Mas na cabeça, que nem aula É. presencial, você sabe que tem. Mas fazer o quê? Aguardar, né? Presencial é bem melhor, né? Nem compara com essas aulas aqui. Aqui só um Como paliativo, né? verdade, Passageiro até resolver. Então vamos mandar aí, né? 19h05, vou esperar mais 1 minuto só. Gerlando deve chegar aí todo afobado, ele é engraçado.
E guia, cadê guia? Guia tá. Tem horas que ele fala que tá com dúvida e depois é complicado demais. As provas minha mesmo, as notas não foi muito boa, não. Mas na minha você tirou bom 600, não foi? De Vinícius também eu tirei 650. Foi bom. Mas acredito eu que era para ser melhor, né? Não, mas tá bom, 600 tá bom. Na outra dá para você tirar a nota milhão. O assunto também é mais agradável, né? Que a gente vai trabalhar a outra avaliação, a gente vai basear na própria Constituição de 88, então é um assunto mais interessante, porque quando a gente virar aqui esse 3, que a gente entrar no 4.1, a gente vai falar basicamente da atualidade, o processo das constituições, a historicidade delas, depois a 4.2 e 4.3 é só da Constituição de 88. E aí encerra com o direito global, né? Fazer uma comparação entre a Constituição brasileira e o ordenamento jurídico global, aí é bem tranquilo. É um assunto leve, bom de estudar, não tem dificuldade não. Essa parte histórica do início, para o aluno que não gostava muito de história no ensino médio, ele tem dificuldade porque é muito de gravar muito, né? Tem muito que alguns chamam de decorar, mas é por aí. Deixa eu só atender um. Peraí, viu? Alguma coisa? Bora lá? Tem nós dois mesmo, Sérgio? É. Na verdade, a turma que é você, Gerlando, Ana Caroline, Guia 4, que são frequentes. Tem uma menina que chama Beatriz, que ela veio de Ilhéus, o AVA dela tá zerado. Ela veio de uma Pitágoras de lá, o AVA dela tá zerado, não sei por que está acontecendo isso. Mas acho que só tinha quem mais? Tem Laurinha, tem Gerlano, tem Ramon, tem É, Gabi. Ramon, ele nunca assiste aula. Tem ele que não assiste aula, tem. Aí tem Gerlando, a filha dele, Guia, você, que são os 4 que frequentam com regularidade. Ramon, raramente ele aparece aqui e sai. E tem. Quem é outro? Vem Guia, Laurinha. Laurinha de vez em quando. Laurinha de vez em quando. Não sei como é que esse povo faz prova, sério mesmo. O marido saiu, né? O marido dela. Enfim, vamos lá, né? Quem tá na chuva é para se molhar. Então vamos começar aqui. Então essa aula aqui ela é de os grandes sistemas jurídicos do Ocidente, né? Do mundo. Então a gente começa aqui com o direito canônico, que é o direito da igreja.
vai passar pelo que a gente já falou bastante lá em Direito Constitucional 1, que é a Civil Law. Falaremos também do Common Law, que é o sistema dos costumes, e aí é tranquilo. Então, veja bem, o direito canônico, ele cânon significa regra, né? Vem da igreja. Com a queda do Império Romano do Ocidente, que foi em 476 da era cristã, que aconteceu? Houve uma fragmentação, toda aquela civilização, todos aqueles conceitos do direito romano, eles começaram a ficar esparsos, né? O próprio império caiu, e aí a igreja, que foi uma espécie de herdeira desse legado dali do Código de Justiniano, do próprio direito romano. Então a igreja se encarregou, né? Encarregou-se de juntar todas essas leis, todas essas normas, princípios, doutrina, jurisprudência e fechar, né? Juntou no que a gente chamou de direito canônico. E a principal característica desse direito era ele ser escrito. Então ali alguns historiadores do direito eles vão atribuir ao direito canônico um grande papel por segurar, resgatar essa herança do Império Romano. Então, eles vão chamar o direito canônico de uma espécie de primeiro código de leis do Ocidente. Não assim, primeiro em questão cronológica, não é isso, porque a gente já estudou que desde Hammurabi, passando pelos gregos, passando por várias civilizações, você tinha código de leis. Egito, que não deixou nada escrito, mas eles querem dizer assim, que a igreja ela segurou ao transformar todas essas leis do Império Romano num cânone, ela segurou a barra, não deixou que se perdesse todas essas leis, todo esse legado do Império Romano. Então, aqui no terceiro parágrafo, você pode perceber, naquele momento houve a descentralização do poder político e a igreja foi a única estrutura político-administrativa organizada. Então, a igreja era organizada, você tinha o Papa, né, os arcebispos, cardeais, e ela se encarregou de segurar esse direito que era do Império Romano. Toda a herança do Império Romano a igreja segurou e moldou o seu próprio código, que a gente vai chamar de direito canônico. Como eu falei, cânon é regra, né? Vem de regra. Então a igreja foi um fator fundamental para que segurasse esses códigos, essa doutrina, jurisprudência vindo lá do Império Romano. Depois, nós vamos falar de onde é que, além desse direito romano, de onde a igreja extraía a fundamentação para o seu direito, o direito canônico. Aí nós vamos chamar que é o ius divino, que é o direito divino. Ou seja, se é a lei de Deus, nós vamos colocá-la também dentro do nosso código, né? A lei divina. Então, para que isso acontecesse, nós vamos estudar no próximo slide, nós falaremos aqui como é que isso vai adentrar num código. E aí, a primeira fonte é o direito divino. Então, o que acha-se que Deus pensava, como é o pensamento divino, como é a orientação da igreja, aquilo ali vai ser uma norma do direito. A outra vai sair das determinações papais e dos concílios. O concílio é o seguinte: quando a igreja se reúne, né, vários bispos, arcebispos, cardeais, eles vão extrair dali um documento que vamos chamar de concílio. Então, o concílio ele elabora as diretrizes que a igreja vai seguir. Então, toda vez que tinha um concílio, ele extraía dali uma carta, um documento que valeria a partir daquele momento para orientar toda a igreja. Um dos concílios mais importantes foi o concílio de Nicéia, de 325 depois de Cristo, que ele estabeleceu assim os marcos regulatórios da Igreja Católica, inclusive com relação ao direito canônico. Foi aqui no Concílio de Nicéia, por exemplo, que Cristo passou a ter uma natureza divinatória, tá? Porque antes havia várias heresias lá no Império Romano do Oriente que não consideravam a trindade da Igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles chamavam isso de seitas heréticas.
A partir do Concílio de Nicéia, Cristo passou a ter uma aura divinatória, passou a ser um ser divino. E também nesse Concílio de Nicéia foi elaborada o famoso direito canônico, que aí, como eu falei no primeiro slide, ele bebe na fonte do direito romano, na fonte do direito divino e também dos papas e dos concílios. Se nós fôssemos tirar um comparativo com o nosso direito atual, o direito divino seria a Constituição e os demais ramos que eles seguiram seriam as leis infraconstitucionais, o Código Civil, o Código Penal, a CLT, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, mais ou menos assim. Então você tinha o direito divino e emanando dele ali todas as outras leis para reunir no que a gente chamou de Corpus Iuris Canonici, que é o corpo jurídico do cânone, o corpo jurídico da igreja, tá? Tivemos também o concílio da Basileia, que fica na Suíça, né? Nicéia, na região da África, e aqui na Suíça, todas elas serviram para a formatação desse corpo jurídico canônico. Você observa aqui que a gente já estudou o Código de Justiniano, que é um código Corpo Iuris Civilis que ele mandou elaborar, que era dividido em 4 partes. Tudo isso foi juntado no direito canônico, no direito da igreja. Por isso que eu falei lá no primeiro slide que houve uma apropriação do direito ocidental por esse ramo do direito canônico, porque ele foi o responsável por assegurar que todas essas leis não se perdessem no tempo, tá? Tá entendendo aí ou tá com dificuldade? Tudo ok, Sérgio. Bom, aí observe, nós falamos do direito divino, falamos do direito canônico, dos concílios e das ordenações papais, e aí a terceira fonte, como também é do direito comum, do direito consuetudinário, é o costume. Então, para que a igreja entendesse que o costume valeria a pena ele ser aproveitado, teria que acontecer durante 30 anos. Então, se durante 30 anos uma lei, um dispositivo, uma doutrina, uma jurisprudência fosse aplicada, ela poderia ser aproveitada no Código de Direito Canônico. E, para que isso fosse válido, teria que estar de acordo com o direito divino. Então, a primeira fonte, lembre bem, é o direito divino, é a Bíblia. Tudo deve estar em consonância com ela. E não poderia, como já nos indica aqui, ofender as razões da igreja. Então, se num código do direito aí, por exemplo, contestasse o poder de Deus, certamente essa lei não entraria no direito canônico. Se, por exemplo, àquela época dissesse que a mulher poderia herdar, né? Porque nessa época vigorava o direito de primogenitura, só o filho varão herdava. Ele também não entraria nesse código canônico, porque contrariava as leis da igreja, tá? E aí, eu trouxe aqui essa observação que na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, o artigo 4º, ele coloca aqui, nós já vimos em direito civil, você já deve ter estudado lá com o Jorge, em pessoas e bens. Se a lei for omissa, ela não trouxer um dispositivo, um artigo, como é que o juiz deve julgar? Ele deve julgar de acordo com a analogia, o costume e os princípios gerais do direito. Vou explicar todos esses 3 tópicos aqui. Na verdade, no nosso caso aqui, nas leis brasileiras, dificilmente a gente encontra omissão legal, mas quando encontra, ele vai usar da analogia. O que é analogia? Por exemplo, você mover uma ação contra seu vizinho, por exemplo, eu dei até esse exemplo aqui numa aula, porque ele parou um carro na frente de sua garagem, e aí você, ao sair, não percebeu que esse carro estava na garagem, e aí você bateu no carro dele, né? Aí ele vai te cobrar. Bem, e aí o que acontece? O erro realmente foi seu, foi você quem bateu, mas ele estava usando de um local que não é permitido por lei. Vamos supor que dentro dessa
querela aí, dessa lide entre você e o vizinho, não houvesse nada que previsse aí o dano material e o dano moral no nosso direito civil. Então, o que é que o juiz teria que buscar para julgar esse caso? Analogia. Ele iria buscar uma outra lei no Código Civil. Se ele não encontrasse, aí ele iria para o direito comparado. Ele poderia buscar uma lei portuguesa, que Portugal foi que descobriu o Brasil, algo assim, na lei argentina ou mesmo no código italiano ou espanhol, que geralmente eles recorrem a esses três códigos aí, porque tem muita semelhança com o nosso direito. Então, a analogia é isso, você procurar uma situação análoga num ordenamento jurídico fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, se ele houver. O outro são os costumes. O costume já está bem claro que se o juiz tal vem decidindo assim determinada causa, mesmo que não haja uma previsão legal para essas decisões, essas causas vão se transformar em direito consuetudinário, direito costumeiro ou precedente judicial. Então, o que valeu lá atrás para Francisco vai valer atualmente para João. Então, esses são os costumes. E aí entra a terceira parte, que é meio que absurdo, os princípios gerais do direito. O princípio geral do direito é tudo aquilo que envolva boa-fé nas relações, tá? Então, quando eu faço um contrato com você, por exemplo, de aluguel, há um pressuposto que entre mim e você tem que haver confiança e tem que haver boa-fé. Eu estou te alugando um imóvel, pressuponho que você vai me pagar. Eu estou te vendendo um carro, pressuponho que você vai me pagar. Estou te vendendo. Então, esse é um dos princípios gerais do direito, a boa-fé. O outro é a equidade, né? A equidade no sentido de que tanto o hipossuficiente, que é aquele que compra, que é o cliente, como o hipersuficiente, que é o vendedor, eles devem estar em condições igualitárias, equânimes. Então, quando você vai fazer uma venda para um cliente, é bem importante que você esclareça para ele todo o processo que demanda essa venda. Então, você vai explicar, por exemplo, olha, se o produto não, quando chegar, não tiver acordo com o contratado aqui, eu me comprometo a trocar. Se o produto chegar com um dano, também eu me comprometo a trocar. Se durante os 7 dias acordados aqui nessa venda, o produto não chegar, o senhor pode suspender essa compra sem prejuízo, não vai me pagar nada. Então, é o princípio da equidade, a igualdade de direitos, que a gente chama de paridade de armas lá no direito penal. Você tem que estar igual ao vendedor e comprador no mesmo parâmetro. Um não pode iludir o outro, né? Então certamente você já estudou lá em direito civil os vícios de uma venda, né? O famoso vício redibitório, que é quando você vende um produto para alguém e nesse produto está embutido um defeito que ele não sabe. Então, ele pode reclamar posteriormente, a gente chama isso de vício redibitório. Ele vai pedir uma rescisão contratual com base nessa falha aí desse produto. Pode acontecer o vício redibitório quando o vendedor também não sabe que o produto tem defeito. Aí essa situação vai ser mitigada para ele, ele não pode ser responsabilizado penalmente, só civil, só no âmbito civil. Entendido aí esses três princípios, a analogia, o costume e o princípio geral do direito? Ok. Beleza. Aí vamos lá. Aí nós vamos. O outro é uma parte aqui de doutrina, né? Que os princípios, né, que regem isso aqui que eu acabei de falar, princípios gerais do direito, há um leque de preceito fundamental. Isso aqui está lá na Constituição, aquilo que a gente estudou no semestre passado, toda garantia, todo direito fundamental, ele tem também uma garantia fundamental, ele tem uma contrapartida, né? Que é a forma de você reclamar do judiciário. Então, reclamar ao judiciário. Então, olha aqui o exemplo que eu acabei de dar. Um leque de preceitos fundamentais, desde a intangibilidade dos valores da pessoa humana. O que é intangibilidade? São aqueles valores que vêm com você e que você não pode transacioná-los também. Então, aqui, ó,
até os relativos à autonomia da vontade, que é essa liberdade que a gente tem para contratar, compra e venda, aluguel, tudo isso está previsto aqui, a autonomia da vontade e a liberdade de contratar. Depois vem o princípio da boa-fé como pressuposto da conduta jurídica, isso que eu acabei de falar. Todo e qualquer negócio jurídico que a gente faz deve estar implícito a boa-fé. Se alguém agir de má-fé, é passível lá de reclamação depois. Equilíbrio dos contratos, está vendo o que eu acabei de dizer para você? Quando você vai vender para mim, é necessário de bom tom que você me esclareça tudo sobre o produto para que eu não compre esse produto no escuro, sem o conhecimento dele, depois me arrependo. Então, é o princípio do equilíbrio dos contratos. E a condenação de todas as formas de onerosidade excessiva para um dos contratantes. Isso aqui é um tema da moda, tá? Se nós tivéssemos aqui, tomara que volte, mas isso aqui, como você vai pegar ainda matéria de Constitucional 2, isso aqui é um dos elementos da teoria da imprevisão. Você lembra que a gente estudou isso? Você estudou, não? Teoria da imprevisão? Lembra Agora disso? na Constituição, agora não está passando, não. Ah, tá. Ó, a teoria da imprevisão é o seguinte: você faz um contrato, tá? Você faz um contrato e as cláusulas desse contrato hoje, 11 de maio, ele me diz aí o quê? Que você está empregada, ganhando um determinado salário e você faz, por exemplo, uma compra de um automóvel pagando uma parcela de R$ 800. Beleza. Aí, o que acontece? Vamos voltar isso aqui no tempo. Você fez um contrato lá com o Bradesco em dezembro, comprou um carro novo e aí você financiou 36 parcelas de R$ 800. Beleza. Aí passou o carnaval, veio a pandemia, né? O coronavírus. E aí, o que aconteceu? Houve uma mudança no panorama da economia. Você perdeu renda, então você ou desempregou-se ou, digamos que você ganhasse um salário aí de R$ 4.000, esse 800 não lhe onerava. Ele era o quê? 20% do seu salário. Então você vai até o banco para fazer renegociar essa dívida. Você vai dizer, olha, não posso pagar mais 800, eu só posso pagar 400, visto que meus ganhos diminuíram de 4 para 2. Um exemplo assim, se o banco recusasse, você poderia bater as portas, poderia não, você pode bater as portas da justiça para requerer uma revisão contratual. E aí, o que você vai fazer? Para que se prove essa situação, você vai levar as provas, que seus ganhos diminuíram, e apresentá-las. E aí o juiz pode, ao entendimento dele, tem dois elementos para a teoria da imprevisão. Um é a onerosidade excessiva do contrato, que é nesse caso aí. Você tinha a sua renda comprometida em 20%, passou a tê-la comprometida em 40%. E aí, se ele conceder, ele acatar a sua reclamação, o banco vai ser obrigado a renegociar a dívida. E enquanto tramitar a questão, se ele não te der uma tutela de urgência, a tutela de urgência é o direito de você pagar os 400. Se o juiz não conceder, você vai depositar em juízo o valor de R$ 400 até que a lide seja resolvida. Então, a teoria da imprevisão ela se aplica com esses dois elementos, tá? Critério do magistrado e onerosidade excessiva do contrato para uma das partes, tá certo? A exigência de justa causa nos negócios jurídicos é quando um ente, um contratante, ele quebra uma cláusula contratual e aí o outro pode liquidar o contrato, ou seja, suspender, dar justa causa no contrato, tá certo? Tranquilo aí? Ok, Entendeu ok. aí a teoria da imprevisão? Entendi. Então vamos lá. Ó, aqui tem um asterisco no direito canônico que eu coloquei lá embaixo. Ó. Há controvérsias porque no livro de vocês traz lá que ele contribuiu para a evolução do direito privado, principalmente no ramo do direito civil. Então,
tudo que eu falei da teoria da imprevisão, eu trago agora aqui especificamente escrito. Porque, assim, o direito, dificilmente você consegue estabelecer um marco temporal onde determinada lei, determinado artigo começou. Então, a gente sabe que foi no direito romano. O direito romano é a matriz, é a raiz do nosso direito civil. Beleza. Mas nós não podemos afirmar categoricamente que foi o direito canônico que contribuiu para o direito privado, porque ele já aproveitou várias cláusulas, várias doutrinas, várias jurisprudências do direito romano. Então, se ele aproveitou, ele não é o criador. Mas essa cláusula rebus sic stantibus, que está aí em vermelho, é nada mais, nada menos do que eu acabei de falar para você. Rebus sic stantibus significa as coisas como elas estão. Então, se você fez aquele contrato lá com o Bradesco, que eu dei exemplo, em dezembro, e as coisas permanecessem agora, no mês de maio, como elas estavam em dezembro, então não há porquê, não haveria porquê você reivindicar uma revisão contratual, porque as coisas estavam. Se você é um contratante, e aí dentro daquele princípio de igualdade, né, o princípio da equidade aqui, ó, tá vendo? Da equidade, da pressuposto de conduta jurídica, boa-fé, então não haveria nenhum motivo para você reclamar dessa cláusula, desse contrato. Mas aí, aqui está toda a expressão em latim, então o que que acontece? Se o contrato de trato sucessivo a termo, o vínculo obrigatório estende-se à continuação daquele estado vigente ao tempo da estipulação. Se ele permanece como estava, você não pode reclamar. Mas se houve alteração, aí você pode reclamar, que é o que eu falei da teoria da imprevisão, tá vendo? Então, aqui no terceiro parágrafo, você vai ver. Para que ela se legitime, ela, quem é a teoria da imprevisão, amenizando o rigor do contrato, é necessária a ocorrência de acontecimento extraordinário e imprevisto, que torne a prestação a uma das partes sumamente onerosa. Então, veja bem, essa teoria da imprevisão, eu trabalhei com os meninos dessa turma sua no primeiro semestre, dei até uma questão de prova lá. Tem algumas situações que não se caracterizam como onerosidade excessiva, tá? No Brasil, durante os anos 80 do século 20, em 86 nós tivemos no governo Sarney 4 planos econômicos. Depois, no plano Collor, nós tivemos o famoso plano Collor, que confiscou a poupança de vários brasileiros, tomou dinheiro com o objetivo de reduzir a inflação. Então, como a inflação era galopante na época, era hiperinflação, muita gente que faziam contratos com cláusula futura reclamavam na justiça, tá? Que não conseguiam pagar. Cláusula futura é o seguinte: você, por exemplo, o mesmo carro que você comprou em dezembro, você pagava digamos que o banco falou com você o seguinte: olha, você vai pagar aqui uma parcela de R$ 400, corrigida mensalmente pela inflação, beleza? Então, o que que acontece? Se fosse no atual estado de coisas, você levaria vantagem, porque você observa que a inflação a cada mês está caindo. Por quê? Pandemia, as pessoas já não estavam comprando bem antes da pandemia, então a inflação brasileira ela é cadente, né? Ou seja, ela está numa curva descendente. Mas naquela época era o inverso, ela estava numa curva ascendente. Você tinha mês que a inflação batia 30%, 40%, chegamos até a 72% de inflação, um absurdo, por mês. E aí muita gente que fazia esses contratos, ele olhava só apenas a primeira parcela. O vendedor, geralmente o cara querendo bater meta no banco, dizia, ó, você vai pagar só essa parcela aqui. O cara financiar um carro, veja bem, a dinheiro de hoje, ele pagando 200, 300 reais, todo mundo pulava em cima. Só que aí a inflação disparava. Tom, e aí o judiciário enchia de casos de pessoas reclamando que não conseguia pagar as obrigações e queriam a resolução do contrato, acabar com o contrato. Aí o banco falava, não, você
Acertou, agora ou você perde o carro, ou você perde o bem, ou você paga. E obviamente que naquela época a justiça era bem pró-empresariado, era pró-banco. Então acontecia muito isso. Então o STJ ele disciplinou esse tipo de teoria da imprevisão. Tudo aquilo que poderia ser previsto, porque uma inflação num país que vivia daquele jeito era previsível, não vai mais ser objeto de apreciação do judiciário. Então acabou com essa válvula de escape aí do cliente. Uma outra situação que eles não permitem é você, por exemplo, você sabe que Brumado é uma cidade seca. Aí você toma um financiamento no Banco do Brasil, por exemplo, para plantar manga aqui em Brumado. Beleza, aí você não faz irrigação, e aí molha só com a água da embasa, da água que tem lá. Aí vem uma seca e você perde a produção do ano de 2020 todinha. E aí você fala com o Banco do Brasil, olha, não tenho condição de pagar porque não consegui extrair nada de lá. Não, você não vai ter sucesso nessa reclamação. Por quê? O judiciário vai partir do pressuposto que você plantou numa região que sempre é seca e que isso não era imprevisível. Ao contrário, é previsível. Portanto, não se aplica aqui a teoria da previsão, mesmo que o contrato tenha ficado oneroso. Por que que ele ficou oneroso? Porque se você não colheu nada, você não tem como pagar a obrigação junto ao banco. Entendido aí? Entendi, certo. Então vamos lá. Aí falamos aqui do direito da civil law, né, que a origem é romana. Vamos falar agora do direito da common law, que é a origem germânica, né, que vem lá da Alemanha, e que é o direito que a gente já comentou várias vezes, que é baseado no precedente judicial. Então, o que é o precedente judicial? Quando você vai para a Inglaterra, Estados Unidos, que são os dois países mais praticantes do common law, você vai perceber o seguinte: não tem tem código de leis, mas o que vale é o precedente. Então, o que é o precedente? O juiz decidiu aqui numa causa de despejo de uma determinada forma, deu aí 30 dias para o inquilino desocupar o imóvel, e aí ele foi para a justiça, não posso, não tenho onde ir, beleza, o juiz não quer saber, saia, emite a ordem, se você não sair, vou usar a força. Aconteceu um outro caso parecido, ele vai olhar esse precedente aí, não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, ele vai olhar sempre o precedente. Isso é que é o direito costumeiro. E a origem dele? A origem realmente são dos povos bárbaros, né? Aqueles que ocuparam lá o Império Romano do Ocidente, porque eles não tinham leis escritas, eles se baseavam no costume. Então, esse tipo de direito, ele permeou ali por boa parte na Idade Média, e lá no final da Idade Média que houve aquela conversão, né, entre as leis costumeiras e as leis positivadas, as leis escritas. Então, no direito do common law, nós temos vários exemplos aqui Ana, desculpa aí. Nós temos vários exemplos aí de precedentes judiciais, que é quando você atualiza o pensamento jurídico, quando você entende que determinada lei ela está caduca no próprio sistema. Um exemplo, quando você vai ali para o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90. Então, antes do advento do Código do Consumidor, o consumidor levava bomba em todas as decisões dele, em todas as compras, porque ele não era reconhecido como hipossuficiente, que é a parte mais fraca. Depois do Código do Consumidor, do CDC, isso mudou. Então, observe que, mesmo que você seja um cara milionário, eu dei até um exemplo desse numa aula aí, pregressa. Você comprou uma Ferrari numa loja de carros importados, e aí você rodou com essa Ferrari, beleza, e aí com 20 dias ela deu um defeito. Aí você voltou lá na concessionária e falou: olha,
a Ferrari deu defeito e eu quero outra. Porque eu paguei quase 1 milhão nesse carro e não justifica consertar um carro desse. Ah, não posso, não posso. Tem que poder. Por quê? Mesmo o cara sendo milionário, ele adquiriu uma Ferrari e o vendedor seja um cara humilde, a concessionária ela tem que suportar essa perda. O ônus é dela. Por que que o ônus é dela? Porque o consumidor ele é o hipossuficiente, ele é a parte frágil da relação, tá? Mesmo ele sendo milionário. Porque no momento que ele comprou o carro, ele jamais iria imaginar que ele teria um problema com esse carro. Então, ele é a parte hipossuficiente. O que que acontece aí? Isso é válido tanto para esse cidadão que comprou uma Ferrari, como para um cara que adquiriu um tênis de 100, 150 reais, vale para todo mundo. O consumidor, ele é a parte frágil da relação, ele é o hipossuficiente. Então, o que que isso tem que ver com o precedente? O precedente é que, mesmo que o juiz tenha decidido, o juiz decidiu num caso similar para o cara que comprou o tênis de 150, o advogado do cara da Ferrari ele vai usar esse precedente judicial para bater as portas da justiça e cobrar também um tratamento equitativo, um tratamento equânime. Isso é que é precedente e vale, mesmo o nosso direito sendo positivado. O que vale aí nesse caso é a interpretação do código, seja ele civil, trabalhista, penal, de acordo com o benefício para a parte mais frágil. Entendido? Então, para a parte mais frágil. O consumidor, ele é a parte frágil. Isso aí foi baseado no costume. É uma visão particularista, como a gente coloca aqui, e é baseado no costume. Outras leis também elas foram baseadas em costumes, porque os costumes eles vão se atualizando. Então, a gente já deu aquele exemplo lá em sala de aula, a Lei Carolina Dickmann, por exemplo, que é no ramo de penal. O que aconteceu? Até então, não havia punição para quem violasse um equipamento, né? Uma violação da informática, chama violação cibernética, de terceiro, sem o consentimento dele, é claro. Então, a partir dali, o próprio Código Penal inseriu lá um artigo para a punição do crime cibernético. Aí chamou-se Carolina Dickmann porque foi o exemplo dela que teve o dispositivo invadido. Do mesmo modo, você já vê hoje jurisprudência aí atacando os administradores de grupo de WhatsApp quando alguém profere insultos, injúria, calúnia, difamação, divulga fotos de menores, no caso de pedofilia, tudo isso, o administrador do grupo já está sendo responsabilizado. Tem decisões do TRF3 e do TRF1 já consagrando isso. Então, não havia esse tipo, não há previsão legal para isso. Mas por que que isso acontece? Porque o direito avançou, né? E aqui volta a questão do precedente, porque não dá tempo você mandar para o Congresso uma emenda no no Código Penal, daqui que o cara vote, esses crimes vão continuar acontecendo. Então, o que que o juiz vai fazer? Vai fazer aquilo que eu falei lá atrás, vai decidir com base no princípio geral do direito ou na analogia. Onde é que ele achou a analogia na lei? Bom, se eu punia alguém por injúria, calúnia e difamação, que é os crimes contra a honra, quando esses crimes aconteciam, eram tipificados, era conduta antijurídica, agora eu posso fazê-lo também dentro de um grupo de WhatsApp, Telegram, desde quando a vítima prove. Então, tem prova lá? Tem, serve. Tirou foto, ou salvou ali, tirou print da tela, é válido como prova, né? Todo mundo está vendo aí, Sérgio Moro já viu a Vaza Jato, tudo isso se constitui em prova. E aí é uma prova cabal que o direito ele avançou. A jurisprudência ela ficou à frente do próprio Código Legal, porque, como eu falei, não daria tempo correr no Congresso e elaborar
uma mudança, fazer uma lei específica tão rápida, né? Então você altera aquele dispositivo, dá o nome, por exemplo, de Carolina Dickmann, mas na verdade você não alterou o Código Penal, você inseriu no Código Penal mais um artigo ou um inciso, tipificando aquela conduta como criminosa, e a partir dali você, o legislador, ele vai combinar a pena, que é o termo correto, né? A combinação legal da pena. Então, isso é que é o precedente, é a coisa rápida. Doravante, todo mundo que cometer aquele tipo de crime, ele já está lá tipificado no Código Penal. Da mesma forma que no direito civil isso também acontece, os juízes tomam decisões com base em precedentes. Então, isso é uma herança do chamado common law, que veio lá das nações bárbaras que não tinham direito escrito, né? Isso nós vamos aproveitá-lo. Bem, aqui é uma parte histórica que eu acabei de falar no início. O início da minha fala foi sobre isso, que durante a desintegração do Império Romano foi no século V, 476 depois de Cristo. Um dos fatores para essa desintegração foi a invasão dos bárbaros, né? Esses povos bárbaros que foram para o Império Romano. Suevos, alanos, burgúndios, ostrogodos, visigodos, e levaram esses costumes aqui. Vândalos, né? Que até a expressão vandalizar vem daí. E aí, o que aconteceu? Lá chegando, as leis no Império Romano eram mais sofisticadas, eram redigidas em latim, e as leis dos germânicos eram faladas, eram leis orais. E aí o que aconteceu? Os romanos mais sabidos, né, mais preparados, fizeram o quê? Transformaram essas leis costumeiras em leis escritas, latinizaram o costume. Então aqui é que vai haver uma junção de parte do direito consuetudinário, common law, em direito, vou voltar aqui que está tremendo, em direito da civil law, que é o direito que nós seguimos, por exemplo, que é o direito positivado, o direito legislado, né? Então aí o que acontece? A lei escrita, ela foi entendida, e realmente isso é uma verdade, como manutenção da estabilidade do grupo social. O que é a manutenção da estabilidade? A chamada segurança jurídica que a gente usa hoje. Então, já pensou as leis orais? Lembre-se da Grécia, que o Drácon ele converteu leis orais em escritas, e a lei das 12 tábuas no Império Romano também fez isso. Então, a partir desses dois marcos históricos, acabaram no Ocidente as leis orais. Porque lei oral, como todo mundo sabe, o vento leva, né? Lembra daquela carta de Temer para Dilma, ele querendo dizer que a carta fica e a fala o vento leva, por isso que ele tinha escrito uma carta. E aí os mores são os costumes, né? Então os mores se adequaram às leis escritas, e aí nós vamos ter o que a gente chama de sistema romano-germânico do direito, a chamada civil law. Então a civil law ela não veio sozinha, ela veio junta com a common law. E aí nós temos essa junção desses dois ramos do direito, e é isso que nós praticamos atualmente. Não sei se vocês já estudaram aí, acho que vocês estão estudando agora com o Vinícius, a teoria geral do processo. A teoria geral do processo, ela é uma disciplina que ela trata de como se aplicam as leis, né? Como as leis são construídas, os ritos processuais. E aí a gente fala, o Fred Didier, que é um craque aí de processo civil, ele conta no livro dele que os alunos, ele dando exemplo de civil law e common law, que um dos alunos dele teria dito: não, Fred, aqui no Brasil é Brazilian law, porque aqui a gente pegou os dois ramos do direito e aplicou. Ele falou: realmente você tem razão, porque nós usamos o direito positivo e o direito dos precedentes. Vale dizer que tem muito crítico sobre isso aí, né? Um pós-doutor aí em direito chamado Lênio Streck, ele critica bastante essa questão dos precedentes. Para ele,
se fôssemos adotar os precedentes, era melhor acabar com os códigos, acabar com a Constituição. Ele acha que a gente deve seguir a lei, que o direito é lei, tá? Mas outros não entendem. E a palavra dele tem muita força, porque na questão dos precedentes, quando uma parte é perdedora, essa parte resignada, ele geralmente não vai gostar quando o juiz dá uma interpretação elástica a essa causa. Aí ele não vai gostar. Por isso que o Lane Streck fala que tem que estar na lei. Se não tiver na lei, cria uma lei, mas não vai usar precedente, porque em alguns casos ocorre isso, o juiz, às vezes, ele contraria até decisões dele mesmo. Por isso que ele é temeroso, ele acha isso uma questão temerária, o juiz decidir com base em precedentes. Ele acha que tem que decidir com base na lei. Aí nós vamos falar um pouco ainda da jurisprudência inglesa, que ela é toda na base do common law. Então, ela é o caráter interpretativo, como a gente já falou aqui, ó. No direito romano, o sistema provém da lei. No direito anglo-saxão, que é inglês, tudo depende da jurisprudência. Então, forma-se os precedentes, o conjunto de casos apresentado na corte, forma-se um precedente, e aí você vai ter, a partir desse precedente, o magistrado interpreta e aplica a lei com base nesse precedente. Então, aqui, na aula passada, nós falamos do constitucionalismo social, que foi decorrência da Revolução Francesa e, anteriormente, da independência dos Estados Unidos. Já o que a gente chama de constitucionalismo moderno, a origem é inglesa. Moderno justamente no sentido de idade moderna, porque em história a gente divide pelo menos como um recurso didático, pedagógico, em antiguidade oriental. Depois a gente vai pegar, que é todos aqueles povos que a gente estudou lá atrás, que é egípcios, mesopotâmios, hebreus, persas, fenícios. Depois a gente vai falar de antiguidade clássica, que é Grécia e Roma, gregos e romanos. Depois a gente vai falar de Idade Média, que é o período da queda do Império Romano do Ocidente até a queda de Constantinopla, tomada de Constantinopla pelos turcos, que é século XV, 1453. Então, quando se fala de constitucionalismo moderno, pega aqui a pré-modernidade, porque o primeiro documento que surge no Ocidente com esse perfil constitucional é a Magna Carta na Inglaterra. Ela é de 1215, nós já falamos dela exaustivamente, que é quando os barões ingleses eles se dirigem ao rei John Lackland, ou João Sem Terra, e impõem a ele uma espécie de derrota, que é para dizer, olha, doravante você não pode mais entrar em guerra sem nos consultar, você não pode aumentar impostos sem nos consultar, você não pode prender um dos nossos pares sem que ele tenha o devido processo legal. Aquela expressão que o Sérgio Moro gosta é o rule of law, que é o império da lei, o governo das leis. Então, esse primeiro movimento constitucional, ele surge com a Magna Carta na Inglaterra. Depois nós temos a Petição de Direitos, em 1628, um rei vai quebrar alguns preceitos da Magna Carta, então os súditos se dirigem a ele com a petição de direitos, dizendo a ele, olha, você tem que cumprir o que foi acordado lá em 1215, sob pena de regicídio. O que é regicídio? A morte. Então, a petição de direitos ela vai se constituir num segundo documento do constitucionalismo inglês. O outro é o habeas corpus, o ato de habeas corpus, né, que é de 1679, também no século XVII, que todo mundo sabe que é uma ação, no caso do Brasil, é uma ação do controle concreto de constitucionalidade que o cidadão vai pleitear o direito de ir e vir. Só cabe em caso de indivíduos, seres humanos, né? Tem advogado que já impetrou habeas corpus para liberar
carro, cavalo, mas esse fugiu da escola, não pode. É só para seres humanos. Então, o ato de habeas corpus, ele vai se constituir também num documento importante do constitucionalismo inglês. E, por fim, o Bill of Rights de 1689, no ano de 1688, nós tivemos na Inglaterra a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, todo mundo acho que lembra dela lá do ensino médio, é aquela que um dos princípios clássicos dela é o que o rei reina, mas não governa. Por que aconteceu isso? No momento da transição da família Stuart, que estava no poder na Inglaterra, havia uma disputa entre católicos e protestantes. Os protestantes ingleses são chamados de anglicanos. E aí Jaime II, quando ele morre, ele deixa o poder para a filha dele, Maria I de Stuart. E aí o que acontece? O medo que o baronato inglês, todo ele anglicano e protestante tinha, os súditos, era que ela implantasse novamente o catolicismo na Inglaterra. E aí o que acontece? Ela era casada com um holandês, Guilherme d'Orange, que os holandeses são protestantes. E aí o que acontece? Eles emparedaram Guilherme d'Orange, que era o marido de Maria Stuart, e disseram assim: olha, esse casamento só vai ser permitido se você jurar fidelidade à religião anglicana. Isso foi o Bill of Rights. Uma das cláusulas era essa: você jamais vai transformar a igreja anglicana em igreja católica novamente. Então ele assinou. Bill em inglês não é só o diminutivo de William, também é lei, é conta, né? Pay the bill, pague a conta. Então ele assinou esse Bill of Rights e aí a partir daqui consolidou-se a igreja anglicana na Inglaterra. Por que essas 4 cartas estão em vermelho? Porque isso é que é o constitucionalismo inglês. Desses documentos aqui, ó, os ingleses retiram a sua Constituição. A Constituição deles é isso aqui. Não tem uma Constituição escrita como a nossa, positivada com 250 artigos, 106 emendas, atos das disposições constitucionais transitórias. A nossa Constituição, ela é analítica, né? Ela não é sintética. No caso dos ingleses, são esses documentos aqui que caracterizam o seu constitucionalismo. Começou em 1215 e parou aqui em 1689. Sempre que um magistrado tiver dúvida, ele vai recorrer. Então, na aula passada eu dei aquele exemplo, vocês podem pegar lá os artigos 39 e 40 da Magna Carta e corre lá no artigo 5º, que você vai ver semelhanças com esses 2 artigos. Então, ela serviu também para vários documentos ocidentais, várias constituições, tá? Bem, e aqui, pessoal, a título de apontamento, nós vamos sinalizar aqui o que é o neoconstitucionalismo. Nós falamos o constitucionalismo lá atrás, que o marco histórico dele é a Revolução Francesa e a Independência Americana. Depois, o constitucionalismo contemporâneo, né? Nós voltamos aqui, né? Um flashback para o constitucionalismo moderno, quando a gente fala desses documentos ingleses aqui. E aqui nós vamos falar do que é o neoconstitucionalismo, que é o termo da moda, que é uma das vertentes aí do constitucionalismo, que é muito debatida. E aí eu peguei dois autores bem bacanas. Um é Pedro Lenza, que é o ponta de lança aí para os concurseiros. Ele escreve livros de direito constitucional bem bacanas aí, é o cara mais insensado nessa área. E peguei também a noção de Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo, que é um grande constitucionalista. Então, Pedro Lenza fala que o neoconstitucionalismo ele tem 3 marcos, né? O marco histórico, o marco filosófico e o marco teórico. No marco histórico, ele vai dizer que o neoconstitucionalismo, ou Estado Constitucional de Direito, ele começa a partir da Segunda Guerra Mundial no mundo todo, tá? Nos outros países.
a partir de 1945 e no Brasil a partir da redemocratização. A nossa redemocratização foi em 1985, quando a ditadura acabou. Mas eleições diretas nós só vamos ter em 1989. Então fica aí esse intervalo de 4 anos, mas o processo de redemocratização no Brasil ele começa no final dos anos 80. Então, para Pedro Lenza, esse é o marco histórico. O que é neoconstitucionalismo, pessoal? É uma interpretação de todos esses códigos que nós temos, todas essas leis infraconstitucionais, de acordo com a Constituição, conforme a Constituição. A Constituição passa a ser o topo da pirâmide, no topo do ordenamento jurídico, essas expressões aí de senso comum que a gente repete sempre em todas as aulas. Esse é o marco histórico. Então, para Pedro Lenza, né? Documentos a partir da Segunda Guerra nos países desenvolvidos do Ocidente e, no caso do Brasil, um pouco mais à frente, 40 anos depois, que é 85, processo de redemocratização. E qual é o marco filosófico? Aí o marco filosófico é o pós-positivismo. O positivismo é uma doutrina filosófica, vamos chamar assim, criada por Augusto Comte na França, lá no século XIX, e que o positivismo ele tendia a tratar as questões sociais do ponto de vista bastante lógico-matemático. Para dar um exemplo bem simples, nós chamamos biologia, química, física e matemática do núcleo duro das ciências. Já as ciências humanas, a filosofia, a sociologia, o próprio direito, são ciências humanas, porque elas não são positivas. 2 mais 2 no direito, a gente não pode dizer que é 4. Tudo no nosso curso, por exemplo, depende, né? O cliente que chega para você e fala assim, eu vou ter sucesso nessa causa, e você diz que sim, você está faltando com a verdade. Porque tem o e se. E se o juiz não entender assim? E se a testemunha não falar em juízo o que ela garantiu que falaria aqui? Enfim, então o marco filosófico ele vai ser o pós-positivismo, porque agora não se pode aplicar no direito aqueles preceitos, aqueles postulados do positivismo, 2 e 2 é 4. Não, não é assim. Vai depender de várias condições. Por exemplo, aqui no pós-guerra, nós tivemos uma situação atípica que foi o Tribunal de Nuremberg, o julgamento dos nazistas, né, o processo de desnazificação na Alemanha. Foi um tribunal anacrônico, foi todo mundo para lá julgar os alemães. E alguns críticos, claro que todo mundo vai ficar até um pouco assim meio ressabiado, vai dizer assim, que direito americano tinha que estar lá dando um pitaco em questões internas da Alemanha, enfim, mas eles foram vencedores da guerra, assim foi. Então, o pós-positivismo é isso, uma interpretação diferente do direito, onde vai haver uma valorização dos direitos fundamentais e nós vamos ter aqui um binômio, né, direito e ética. O que é o binômio direito e ética? As decisões dos magistrados, elas devem levar em conta os direitos fundamentais dos cidadãos. Você não pode, essa questão contratual que eu dei exemplo aí, em tese, em regra, o magistrado tem que olhar sempre para a parte mais fraca. Nem sempre é assim. Quando se trata de banco, por exemplo, o STJ é muito pró-banco. Enfim, mas do ponto de vista doutrinário, é isso. Os direitos fundamentais, eles devem estar presentes aqui nas decisões dos juízes. E uma conjugação do direito e da ética é bem-vindo, né? E aí o chamado marco teórico. O que é um marco teórico? De onde foi que esse neoconstitucionalismo tirou sua força? Segundo um doutrinador alemão chamado Konrad Hesse, a Constituição ela tem uma força normativa e nós praticamos isso. A força normativa ela quer dizer o seguinte: a Constituição está no topo da pirâmide e ela irradia para as outras leis infraconstitucionais a sua supremacia, o seu poder, a sua força. E é de bom tom que haja a constitucionalização dos direitos fundamentais, que nós já falamos exaustivamente em outras aulas. Significa o quê? Que você deve dar o direito e dar também a garantia.
que você deve extrair do texto constitucional todos esses preceitos, esses direitos e aplicá-los na prática, né? Quando eu dei o exemplo na aula passada dessa renda básica universal, esses R$ 600 que estão sendo pagos para a população hipossuficiente. Isso é a constitucionalização do direito, que há previsão legal para isso. Qual é a previsão legal? A Constituição, ela emana isso. Você não pode deixar um nacional ele padecer de fome se o sustento dele está comprometido. De onde é que você vai tirar? Bem, foi editado uma medida provisória. Tem previsão legal? Sim, o texto constitucional prevê a medida provisória em casos como esse. Então, houve aí uma constitucionalização de um direito fundamental. Que direito é esse? O direito à vida. O cara sem dinheiro, sem nada, ele pode morrer de inanição. Então, o Estado teve que intervir, né? Isso é uma constitucionalização do direito, coisa impensável num regime que praticasse apenas o neoliberalismo. Não havia previsão legal, mas o Estado teve que criar essa condição. Então, essa nova dogmática de interpretação da Constituição nada mais é do que isso, a força normativa do texto constitucional. Tudo que está ali, gente, nos 250 artigos, tem que ser respeitado. Não existe um artigo melhor do que o outro, um superior ao outro, eles devem ser interpretados no seu conjunto. E, como já foi falado aqui, a Constituição ela prevê um estado total de felicidade, né? Chora e mama, né? Vamos lá. E aqui, na visão de Barroso, o que é o neoconstitucionalismo? Ou novo Constituição, que ele chama? São as transformações ocorridas no Estado e no próprio direito em meio aos quais podem ser assinalados. O que Barroso chama aqui de marco histórico, né? Ele chama as décadas finais do século XX. O que ele difere aqui de Pedro Lenza? Porque Pedro Lenza fala que no mundo ocidental é após a Segunda Guerra. Barroso atribui as décadas finais do século XX. Quais são as décadas finais? As duas últimas. Então, é o processo de redemocratização. A mesma coisa. O marco filosófico é a mesma coisa, é o pós-positivista, né? A centralidade dos direitos e a reaproximação entre direito e ética. A mesma coisa que o Lenza fala aqui, tá? Mesma coisa. Marco filosófico. E o marco teórico, ele vai dizer a mesma coisa, né? Conjunto de mudanças, força normativa da Constituição, tá aqui, ó, mesma coisa, né? Ele bebe na fonte de Conrad Hess. A expansão da jurisdição constitucional, desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Olha aí, quando a gente até critiquei isso aqui, continuo criticando a ingerência do Poder Judiciário no Executivo. Quando o Alexandre de Moraes barrou a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Então, do ponto de vista do neoconstitucionalismo, do precedente, da interpretação, o Supremo está correto. Olha lá, cuidado para não interpretar errado minhas palavras. Mas do ponto de vista do texto puro e simples da Constituição, conforme o artigo 84, o Supremo está errado. Então, nesse caso, ele interpretou de acordo com a força normativa com o precedente. Qual o precedente? O Gilmar Mendes impediu a posse do Lula. Então, era um precedente. Carmen Lúcia impediu a posse de Cristina Brasil no Ministério do Trabalho. Ela é filha de Roberto Jefferson, esse corrupto aí que está apoiando o Bolsonaro agora. Então, a Carmen Lúcia também impediu a posse. Então, você tinha dois precedentes. O problema é que esses dois precedentes põe entre aspas aí, que o precedente só vale se for decisão pela colegialidade. E não foi. Foi uma decisão monocrática de ambos os ministros. Aí o Alexandre de Moraes, encorajado por essas duas decisões pregressas, ele também meteu a caneta e proibiu a posse do Alexandre Ramagem. Então, gente, é isso que é precedente judicial, é isso que é força normativa da Constituição. De onde eles extraíram esse precedente? Da própria Constituição. Ao barrar a nomeação, por exemplo, ele, com base em tudo que foi divulgado pela mídia e pela
as declarações do Sérgio Moro no momento que abandonou o ministério, ele vai dizer, ó, há elementos para dizer que o presidente quer controlar um poder que deveria ser de Estado para um poder de governo. Portanto, eu vou indeferir, eu vou dar a canetada e impedir que o Alexandre Ramagem tome posse. E foi o que foi feito. Tranquilo? Beleza? Falei muito aí, agora eu vou aguardar vocês fazerem as observações, as considerações finais. 1h10 falando é muita coisa. Diga lá. Diga aí, meninos. Diga aí, amigo Gerlando, meu sindicalista favorito. Diga lá. Alguma Oi, dúvida aí? Sérgio. Diga, irmão. Alguma dúvida aí? Não. Rapaz, eu cheguei na metade do caminho, moço. Eu estava com problema de internet aqui, mas é importante, a gente aprofunda aqui nos livros. Tá, Eu tranquilo. só uma curiosidade. Sim. Essa questão do Código de Defesa do Consumidor, conforme você citou mais cedo, Uhum. aí as lojas colocam em promoção e depois diz assim, ó, produto em promoção não tem garantia. Isso não tem fundamentação, não, né, Sérgio? Não, tem não. Aí é errado. Isso aí o consumidor ele pode devolver, pode cobrar danos materiais e danos morais. Eles usam desse argumento, mas é ilegal. Não tem base legal. O CDC não garante isso não. Pois para vender é o que eu falei. Nós consumidores, enquanto consumidores, somos sempre hipossuficientes, mesmo que você seja milionário e o cara tem um bar. Ele te vendeu uma cerveja adulterada. Se você quiser processá-lo por dano material e dano moral, você pode fazê-lo. Você, mesmo milionário, a parte frágil da relação é você, tá? O nosso CDC ele é muito bem elaborado, inclusive ele bebeu aí na doutrina alemã. Você vê que hoje, compras pela internet, você tem até 30 dias para devolver o produto. O normal são 7 dias nas compras presenciais, então não existe isso. Isso eles usam de má fé para enganar o consumidor que é desinformado, mas não existe previsão legal para isso, não. O Código de Defesa do Consumidor lhe dá todo o direito. Produto adulterado, seja em promoção ou não, o consumidor tem direito. É uma falácia, né? Vamos dizer assim. Eles usam disso aí para dizer que não vão acatar uma reclamação, mas não tem previsão legal para isso, não. De jeito nenhum. Tranquilo? Tranquilo, Sérgio. Obrigado. Um abraço para a turma aí. Valeu então, irmão. Um abraço para vocês. Até a próxima segunda. Tchau, tchau, Sérgio. Abraço, Boa Sérgio. noite. Tchau. Tchau, Carol. Tchau, Laura. Tchau, Sérgio. Tchau, tchau.